Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é sobre interlocução, Poder Executivo, Legislativo, Academia e Iniciativa Privada. Sem uma definição clara da interlocução entre o setor de TI e o Executivo Municipal, muitos projetos e investimentos podem ser prejudicados ou até inviabilizados. Como será estruturada a interlocução entre esses agentes? Haverá um canal direto de comunicação ou uma secretaria específica dedicada a essas demandas? É aquela história, né? Depois que passa a festa da democracia, que a coisa acontece, né? Como fica essa interlocução do setor, principalmente com o Executivo? Olha, primeiro que eu já coloquei que vai ser mais do que uma simples interlocução, né? Eu preciso dos senhores na administração pública. É mais do que interlocução. Eu preciso dos braços e as mentes, né, criativas, por uma série de fatores. Já dei um dos fatores. Eu preciso da ajuda da tecnologia, da informação, para fazer a gestão da cidade. Nós estamos falando de uma cidade de 500 mil de habitantes, onde o prefeito agora, ele não sabe que na creche que nós estávamos de manhã, tem um problema sério lá de atropelamento. Sendo que com tecnologia, né, a gente sabe, vocês sabem fazer, a gente consegue saber disso. Enfim, como gestor público, primeira coisa, nós vamos ter uma mesa aberta de conversas. É o meu perfil. Alguns falam, né, que conversam comigo sem saber da minha profissão. Falam, pô, mas você é coronel mesmo? Você tem certeza disso? Talvez eu seja um pouco diferente nesse sentido, né? Temos aqui até a Tenente Amália, que trabalhou muito tempo aqui comigo. Eu sempre fui a favor de uma gestão participativa, né? Imagine um comandante para tomar uma decisão crítica, se ele ouve cada técnico da área, né, fica muito mais fácil e mais seguro para tomar uma boa decisão. Então, se eu vou falar de um determinado segmento que eu não tenho a competência técnica com detalhamento como vocês têm, como os senhores têm, certamente, né, para falar, por exemplo, de 5G em Rio Preto, eu vou ter que falar com quem? Quem eu vou chamar para falar disso? Quando nós vamos... E aí eu até estou me adiantando um pouco, eu queria criar uma marca para Rio Preto, uma cidade tecnológica. Rio Preto não tem uma marca. Rio Preto tem o FIT, mais ou menos ali. Vocês tiveram uma iniciativa maravilhosa, que é o Tech Summit, só que eu acho que é mais do que isso. A gente quer trazer economia criativa para Rio Preto, a gente quer criar grandes eventos, e eu acho que essa marca, pelo meu perfil de gestor público, nós podemos, em 4, e se Deus quiser, em 8 anos, com a ajuda dos senhores, a gente criar essa marca para Rio Preto. Porque eu acho que é o futuro, não só do nosso município, do estado, é o futuro mundial. A gente fala das crianças, olha, mas precisamos proibir tecnologia na sala de aula, não deixa celular. Meu Deus, se a criança se interessa pela tecnologia, vamos ensinar a criança por meio da tecnologia. Porque hoje, a molecada não quer ficar no livro mais, só ficar ali naquelas aulas do ensino clássico. Nós temos que entender o perfil do jovem atual. Eu fui 20 anos professor, eu sei o que é isso. Quando você traz algo inovador, uma criatividade, né? Quando você coloca robótica e por meio da robótica você ensina um monte de coisa, né? E o prefeito atual confunde tecnologia e inovação com compra de equipamento. Meu Deus, você compra um equipamento e não treina o professor. Quem tem que dizer o que o professor tem que saber são vocês. O que o professor precisa desenvolver de capacidade, e nós temos que treinar o professor para exigir dele, para que ele ensine por meio da tecnologia e não fique lá com o giz e o quadro verde. Não que isso não seja importante, mas é também importante a gente fazer algo que seja mais palatável para o aluno. Portanto, eu estou muito feliz aqui, fico empolgado, até porque essas perguntas nos permite aqui demonstrar qual o nosso sentimento em relação à área que vocês são experts. Boa tarde, candidato. Obrigado aí pela sua presença. A gente acredita muito nessa interlocução, né? E essa aproximação do governo e do empresariado nessa ponte de construção do futuro, né? Então, obrigado por estar aqui e queremos realmente esse compromisso, né, de que essa interlocução ela sempre vai existir, porque ela é fundamental na evolução tanto do governo quanto
do meio empresarial. Bom, a gente está aqui, né, a PET está se apresentando, tudo isso que a gente tem vivido aqui na cidade, isso é fruto de mais de 20 anos de um trabalho triangular, onde o lado empresarial, governamental e acadêmico trouxe esse desenvolvimento econômico na pauta da cidade nas últimas 2 décadas, né? Eu tive o prazer de ser o presidente do Centro Tecnológico de Rio Preto, que foi precursor do parque, né, há mais de 20 anos. Fui presidente da PET nos últimos 2 mandatos, e a gente sabe o quanto isso é importante. E a gente trouxe Rio Preto, já tem trazido, tem muitas evoluções aí, nesse setor econômico tão importante. Rio Preto tem outros setores, né, tem o comércio, a indústria, que são importantes, mas que todos vão depender da tecnologia nessa revolução que a gente está vivendo, né, que é essa revolução digital. E cada vez mais nós temos que incentivar esse setor para que ele seja próspero. Nós estamos gravando até no sentido de compartilhar são 170 empresas associadas, né, e outros dentro da nossa comunidade, embora já esteja até escrito no seu plano de governo, etc. Mas o que você pode compartilhar com a gente de fato concreto, né, ou de plano de ação, ou de drivers, que realmente vai fazer não só esses 21 anos que nos trouxe até aqui. Hoje a gente tem empresas aqui de Rio Preto que são referências nacional, algumas delas exportam inclusive tecnologia, o que é muito bom para a cidade. E quais são os planos de fato para aumentar ainda mais esse protagonismo, esse desenvolvimento econômico de tecnologia na cidade? Olha, se essa área de tecnologia, da informação, economia criativa, enfim, tudo isso é o que a gente está colocando como um dos principais pilares do governo, é como se fosse a pedra angular do nosso governo. Você não consegue fazer isso se você não tiver incentivos, né? E o que a gente tem visto, incentivos de toda a ordem, não vou me resumir aqui a falar só de incentivos fiscais, incentivos de várias ordens, né? A questão do incentivo fiscal é um aspecto dentro desse contexto, mesmo porque a gente pretende integrar a tecnologia como algo transcendente a diversas áreas do governo, né? Então, quando você fala de educação, nós já estamos aqui. Quando você fala de segurança, da mesma forma. E se a gente for para outras áreas, inclusive na questão de fiscalização de posturas, uma série de coisas, né? Hoje você tem sistema por georreferenciamento, por exemplo, que você vê que o cara construiu num terreno e ele não declarou, ele não atualizou. Então, são diversas as áreas que eu vejo a possibilidade da tecnologia estar junto. Então, inicialmente, criando um ambiente favorável de negócios. Nós não podemos aceitar que Rio Preto... Eu vou dar 2 indicadores. Vou falar, pô, mas você trabalha muito com indicadores. Felizmente ou infelizmente, eu tenho que trazer a técnica para a administração. E técnica você trabalha com diagnóstico e indicador. Até que nós não criemos o nosso indicador, coisa que nós não temos em Rio Preto, indicador de produtividade, meta a ser estabelecido, não temos isso, né? Vou trazer alguns indicadores. Indicador de competitividade. Nós caímos da posição 20 para a posição 32. Nós caminhamos para trás nesse último governo. E o principal empecilho em relação a isso, burocracia. É extremamente complexo e demorado você conseguir viabilizar um negócio em Rio Preto, né? Então, nós precisamos criar esse ambiente favorável, né? Eu costumo dizer assim, aquele que quer investir em Rio Preto, eu como prefeito, eu tenho que pegar na mão do investidor, falar, meu amigo, venha para cá, porque eu preciso desse emprego qualificado e que vai levar uma renda para o cidadão. Hoje, o maior competidor, talvez vocês sofram com isso, do empresário Rio Preto, são as bolsas, né? É o assistencialismo. Infelizmente, a gente vai para a periferia, pessoal, e vocês, muitos aqui conhecem, tem mães que não permitem que os filhos eles se tornem produtivos, né? Porque ela vai sair lá da cota relativa a uma bolsa, um auxílio, receber uma cesta básica, enfim. Nós precisamos mudar essa situação. E você trazendo mais emprego qualificado e renda, e a tecnologia traz emprego qualificado e renda, a gente começa a mudar essa equação, né? Dizem que Rio Preto é uma cidade rica.
Mentira. 48% das famílias riopretenses têm renda de até 2 salários mínimos. É vergonhoso isso. Então, nós temos um topo, né, uma percentagem muito pequena de pessoas que ganham muito e uma base extremamente grande que depende de serviços públicos, por exemplo. Quanto mais a gente der uma equalizada nessa relação, e eu não vejo outra forma que não seja facilitar o investimento, né, com um sistema mais rápido. Nosso plano de governo, a gente cria a via rápida para abrir empresas, por exemplo. Né? As empresas que não causarem, que for um projeto onde não tenha risco, aliás, tem uma lei estadual a respeito disso, ela pode se viabilizar sem necessidade até de ir à repartição pública. É simplesmente verificar quais são os documentos e os laudos necessários, entrar no sistema, mandar os arquivos, e automaticamente aquela empresa ela já vai estar habilitada a executar o objeto do seu contrato social. Vejam que tem empresas que investem aqui, não sei se vocês têm tido essa dificuldade, às vezes faz uma planta e demora 6 meses para começar a ter atividade econômica. 1 ano, conversei com um amigo, 1 ano e 3 meses, por conta de laudos, da CETESB, laudo não sei de onde, uma dificuldade muito grande com o poder público. Então a gente precisa também, e aí aquele movimento, né? Eu preciso criar soluções tecnológicas para que isso aconteça na administração, para facilitar inclusive o segmento de vocês, para que tenham menos burocracia, né, no que se refere aos investimentos. Né? Falei dos incentivos fiscais, que é outro lado importante. Um terceiro aspecto importante é a formação de mão de obra. E aí tem a ver com o que eu estava falando anteriormente. Meu Deus do céu, a gente vai numa escola, como eu fui hoje cedo, e a gente vê aquela molecada lá, né? Período só estuda de manhã e à tarde é a turma do neném, né? Não faz mais nada, fica para a rua, contato direto com o crime e com a violência. Eu preciso dessa ajuda de vocês. Esse é um público, é muito caro para nós virarmos essa realidade de Rio Preto. Trazer esse jovem para um projeto importante de qualificação na área de TI, por exemplo. Para aquele jovem, primeiro, ele se interessa pela tecnologia. Ele se interessa pela tecnologia. Se você apresentar de uma forma correta para aquele rapazinho que está lá em contrato com o crime e com a violência, né, que ele pode ser, por exemplo, um cara que no futuro vai ser autor ali de um game, de algum projeto, de um software legal, enfim. Ele se interessa por isso. Eu tenho essa impressão, me corrijam se eu estiver errado. E trazê-los, e aí eu peço para vocês uma ajuda nesse sentido. Isso tem que ser financiado em parte pelo poder público, mas a gente pode pensar em parcerias, né? Trazer esse jovem que está absolutamente fora do contexto social que a gente quer, para ser a mão de obra de vocês. Aquela mão de obra que vocês vão treinar, vão capacitar e depois vão assimilar. E por último, nós temos ainda, e aí falo um pouco do lado social, nós colocamos no nosso plano de governo, e é uma ajuda que eu vou pedir para vocês, se Deus quiser, ano que vem, aqueles jovens que já tiveram contato com crime, que são aqueles que estão cumprindo medidas socioeducativas. Eu quero que o município assuma essa responsabilidade, para que a gente possa levar, principalmente na área tecnológica, né, uma nova oportunidade de vida para esses jovens. Ainda tem conserto, esse moleque, como a gente já fez muito, que a gente prendeu com 15, 16 anos de idade, se a gente conseguir reinseri-lo socialmente, fazer uma capacitação e dar um emprego para ele, a gente conserta esse rapaz e ele vai ser um cidadão de bem no futuro. Então a gente precisa criar inicialmente esse ambiente favorável aos negócios. Nós falamos de grandes eventos, vocês fizeram um evento maravilhoso, só que é muito pouco. Nós não temos em Rio Preto, como vocês colocaram, um centro, né, para se fazer grandes eventos. Me dói o coração, né? Agora, esses dias eu estava lá no centro, na indústria joalheira aqui de Rio Preto, e eles levam os grandes eventos para Campinas. Meu Deus do céu, nós estamos levando emprego, renda para Campinas.
eu tenho que assistir um show em Ribeirão Preto, por exemplo, né? A gente não tem um centro de eventos, uma arena multiuso. Então, eu penso que a prefeitura ela tem que fazer o papel dela também, que é criar esse ambiente. Então, falamos de um monte de coisa, né? Pensarmos na qualificação da mão de obra, na facilitação, acabar com essa burocracia que trava o investimento, incentivo fiscal, grandes eventos, enfim. Se deixar falar disso, tem bastante coisa para falar, mas o tempo aqui não nos permite. Obrigado pela pergunta. Bom, cada vez vai ficando mais sentido uma secretaria de tecnologia, né? Mas assim, é só um comentário. Candidato, eu queria trazer para a educação, mas aí eu queria trazer um pouquinho para a educação dos menores, né? Trazer um pouquinho mais para o infantil. Nós aqui, nós acreditamos muito que a tecnologia pode ser esse transformador para melhorar o aprendizado e trazer essas crianças para a inclusão digital. Eu tenho duas perguntas, porque na educação é sempre difícil fazer uma só. Quais são as estratégias que o senhor planeja adotar para impulsionar a educação municipal por meio de tecnologia? E completando, né, e já fazendo uma outra pergunta, quais os exemplos concretos que o senhor tem, que o senhor imagina ou pensa para aplicar na implementação das escolas, como plataformas digitais, equipamentos, formação para os professores? Como que o senhor pensa em fazer tudo isso e unir a educação e tecnologia num único grupo? Sua pergunta é excepcional, né? Eu tenho que fazer um contexto aqui, uma pequena digressão. Quando a gente faz diagnóstico, e a gente começa a ver indicador de Rio Preto, eu confesso para vocês, eu entendo que a gente vai ter um desafio muito grande. Nós tivemos, mês passado, a divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Rio Preto. Vamos dizer assim, para passar de ano é nota 7. Nossa nota foi 4,2. O analista, quando a gente vai verificar o relatório, ele colocou um parágrafo lá que eu perdi o resto dos meus cabelos implantados, inclusive, que dizem que não cai. Que no nono ano, 9 anos na rede pública em Rio Preto, as crianças, de maneira geral, não sabem interpretar um texto e não sabem matemática básica. Não estou falando de algoritmo, né? Isso foi muito preocupante. Rio Preto nunca esteve tão ruim na questão da educação como no momento atual. E olha que foi diferente. Eu falei para vocês que eu estudei numa escola estadual, né? E as escolas públicas municipais não eram diferentes. E as cidades que foram bem no IDEB tem tudo a ver com essa conversa nossa aqui. Todas elas inseriram tecnologia da educação. Sem exceção, as 10 primeiras cidades fizeram a diferença com tecnologia da educação. É só pegar os indicadores, não é o momento aqui de falar uma por uma, né? Mas para você ver como é importante nós inovarmos na educação municipal aqui de Rio Preto. Eu vou fazer um parênteses, eu sou autor do modelo da educação cívico-militar. Não sei se vocês já ouviram falar. Um dos componentes importantes da educação cívico-militar, que dizem que é uma educação, né, que quer, na verdade, enviesar o aluno para a direita, ou coisa do tipo, não tem absolutamente nada disso. Nós trazemos uma educação integral, né, com SAI digital, que é um dos melhores sistemas de ensino do Brasil, onde já há uma interação do aluno com uma plataforma, que ele aprende de forma muito mais criativa. Na pandemia, foi maravilhoso esse sistema, porque as crianças do ensino cívico-militar, elas não ficaram defasadas, o professor já estava ambientado com a tecnologia, e pôde render muito mais, ao ponto do Colégio Militar de Manaus ser considerado, recentemente, um dos 10 melhores do mundo. Eu não estou falando do Brasil, do mundo, porque usa tecnologia, e eu quero trazer esse modelo que deu certo na educação cívico-militar para a educação pública aqui de Rio Preto, né? Então é um desenvolvimento, e aí nós temos que pensar juntos, porque a educação é uma caixa preta aqui em Rio Preto. A gente não consegue dados minuciosos do que acontece na educação. Eu vou ter que abrir essa caixa preta,
ver até onde, né, o cobertor consegue cobrir aquilo que a gente vai ter de recurso, mas eu acredito que a gente pode pensar até em parcerias, e eu estou fazendo algo também inovador aqui em Rio Preto. Nós já montamos, só não temos espaço físico, a partir de 1º de janeiro teremos, um escritório de projetos em Brasília, para nós trazermos para algumas áreas de governo em que isso é possível, e a educação é uma área que é possível, principalmente no que se refere à tecnologia, nós conseguimos com bons projetos trazermos, por exemplo, para a rede municipal de ensino de Rio Preto, recursos a fundo perdido, né, do Banco Mundial e dos BRICS. O que acontece? Rio Preto não tem um projeto elaborado, nós não sabemos projeto. Então, quando a gente brinca que a nossa administração em Rio Preto está cansada, ultrapassada, eu digo que não está só cansada e ultrapassada, não está fazendo, é o efeito contrário, nós estamos caminhando para trás. Né? Então, nós precisamos trazer esses recursos, mesmo que não tenha recurso ordinário, né, do caixa da prefeitura, que eu acho que tem, vou fazer só um parênteses, nós temos 3 bilhões e 400 milhões de orçamento em Rio Preto. Pessoal, numa visão en passant, numa análise por cima, cerca de 20% desse recurso vai para o ralo. Ou por má gestão, ou por desvios desnecessários de uma área para outra. Não estou falando nem que alguém coloca dinheiro no bolso. Não vou ser leviano a esse ponto. Mas má gestão, que a tecnologia, inclusive, poderia ajudar. Então, se nós imaginarmos que a gente vai poder, ao longo do tempo, recuperar esses 20% de orçamento, já é uma injeção de recurso na veia, no orçamento ordinário da prefeitura. Se a gente imaginar que a gente pode trazer projetos, e para a área de tecnologia isso já existe, nós estamos construindo isso, vou precisar de vocês para me ajudar nesses bons projetos, para trazer recursos a fundo perdido. Inicialmente, Banco Mundial, BRICS e da Unicef. Se nós imaginarmos que, no meu caso, eu tenho 19 deputados estaduais que me apoiam aqui, e 16 deputados federais, além de um senador da República, que podem fazer as chamadas, os aportes de emendas parlamentares para esse tipo de projeto, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, no primeiro ano de governo, já dar um salto em relação ao uso de tecnologia por parte do nosso ensino público municipal. E pensando no segundo ano, aí eu já dou certeza absoluta que, se Deus quiser, nós vamos chegar perto da meta que seria ideal. Então, a ideia é construir, né, projetar isso de forma técnica, né? Vamos estabelecer uma meta para o ano que vem e vamos seguindo essa meta até que nós cheguemos a um ponto em que vocês cheguem para mim e falam: prefeito, agora está legal. E já não vai estar legal mais, né? Porque a tecnologia evolui, vamos buscar de novo. Entende o que eu quero dizer? Então, nós temos um projeto para isso. Eu agradeço muito pela sua pergunta. Me desculpem por estar sendo até minucioso, é que tudo isso, né, tá na cabeça aqui. Eu fico empolgado, né, com essas questões, porque eu acho que é o futuro. A educação é o futuro, certamente, do nosso município, do estado e do país. Muito obrigado. Coronel Fábio, meu nome é Kleber, sou diretor de Startup Inovação, fui presidente por 2 mandatos. Queria agradecer a sua candidatura, de se colocar à disposição da cidade para ajudar a melhorar a cidade. A gente sabe que não é algo simples, principalmente vindo de fora do mundo político. Oi? Pois é, e receber em dólar, provavelmente. Dentro da diretoria de Startup Inovação, junto com a minha vice-diretora, que é a Liseila, e aí com a gestão do Gerson e do João Paulo, a gente tem um programa chamado Conexco, que é Conexão e Colaboração, que por si só já diz tudo, né? Tá a CIRP dentro desse projeto, a PET ajuda a organizar, mas todos os demais participantes, nós temos a CIRP, temos o SEBRAE, temos as universidades, enfim, as outras entidades da cidade também, olhando para esse fluxo do ecossistema como um todo, ligado à inovação. Hoje, o principal projeto que a gente executa dentro desse programa está ligado a avaliar o fluxo educacional dentro da cidade, para que a gente, isso estamos falando de projetos de 10 anos, não é para amanhã, e a gente já está há mais de um ano nisso, possa dobrar a renda per capita da cidade.
Não estamos falando de metas pequenas, né? Mas olhando para onde? Olhando para desenvolvimento de profissionais na área de TI. Porque é onde a gente tem, de novo, a indústria limpa, uma remuneração acima da média das outras áreas, de novo, sem deixar as outras áreas de lado, não é isso, né? Mas são momentos, da mesma forma que a gente teve no passado os distritos industriais, que a gente é bem posicionado nisso hoje. A gente começa com um distrito tecnológico, com tudo que a gente tem aqui no Parque Tecnológico. Então, é essa nova onda que a gente quer e a gente está trabalhando para isso. E dentro do Conexo também está a Prefeitura, o Jorginho, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, também faz parte. E dentro desse grupo, a gente criou um subgrupo, onde estão todos os coordenadores de curso de TI da cidade. Iniciativa privada, iniciativa pública, municipal, estadual e federal. E nós estamos trabalhando com algumas referências, como Florianópolis, um projeto que o Sebrae está fazendo, o Sebrae de Araçatuba, junto à Ilha Solteira, olhando para o modelo de Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade pequena, onde você vê claramente o desenvolvimento humano em termos de educação e para onde essas pessoas vão trabalhar nas empresas da cidade. Então, você cria ali um fluxo virtuoso. Esse é o objetivo do projeto. Bom, a gente tem trabalhado sobre isso, todo mundo está se envolvido, estamos no processo de escrever projeto. Mas a minha pergunta volta para a empregabilidade. Como que você enxerga a questão da empregabilidade do jovem para a área de TI? E por que eu reforço isso? Hoje a gente tem um déficit gigante na área de tecnologia. E a gente passa a ter uma concorrência, principalmente pós-pandemia, não só nacional, quando a gente olhando para a cidade, enfim, para o desenvolvimento das empresas, mas cada vez mais internacional. Assim como o senhor foi chamado para trabalhar no Pentágono, a gente tem colaboradores sendo chamados para trabalhar fora do país, que é cada vez mais natural com relação a home office e é fantástico em relação à remuneração e a gente trazer esses recursos para cá. Por outro lado, a gente enxerga que, e principalmente na pandemia, a gente identificou uma redução na quantidade de alunos ingressando no curso de tecnologia. E a gente viu mais áreas mais tradicionais e muitas vezes olhando para emprego público, para ter uma segurança. Quando a gente quer, na verdade, desafiar essa juventude de, cara, você pode ganhar muito mais, mas você tem que se preparar para isso, né? O poder público tem que se preparar também, porque tem que entrar, tem todo um processo. Né? A minha pergunta, então, é como você enxerga a formação desses jovens de maneira a atraí-los para a área de tecnologia e desenvolver esse potencial dos jovens olhando para a formação em tecnologia da informação? Olha, inicialmente, a gente sempre tem que pensar em metas, né? A longo prazo, é isso que nós falamos agora há pouco sobre a educação, né? Do jovem, desde a tenra idade, ele ter essa interação com o mundo tecnológico, porque lá no futuro, logicamente, isso vai ficar mais fácil, vai chamar mais a atenção. Eu sei que quando a gente fala de tecnologia, as classes sociais mais abastadas acabam tendo ali nos seus filhos, nos seus dependentes, pessoas que se interessam mais por tecnologia, porque eles vivem um mundo mais tecnológico. Então, eu penso muito, e volto a dizer o que eu estava falando anteriormente, que a gente, na minha ótica, a gente poderia aproveitar essa necessidade social de se mudar a vida das pessoas, principalmente no que se refere às periferias de Rio Preto, esses jovens que estão aí, desculpe o termo, mas abandonados, muitas vezes até pela família, mas que são facilmente detectáveis, né, pelo poder público, né? Falei de algumas medidas aí, e trazê-los para o ambiente tecnológico e formar esses jovens. Nós estaríamos fazendo 2 serviços, na verdade, ajudando a economia e aquela família, a que essa pessoa ela passe a ter um emprego qualificado, porque a gente sabe que se paga bem
no mercado aí da tecnologia da informação. Eu tiro, né, portanto, esse jovem das ruas e da periferia. Eu formo no padrão ouro que os senhores têm na área de tecnologia. E o que falta para a gente fazer? Fazer uma parceria, né, entre o segmento público e o privado. Então, é uma das formas da gente resolver, pelo menos, é o que passa aqui no meu projeto, e o reconhecimento que a sociedade daria para quem é da área de tecnologia seria algo, um capital cívico, né, muito importante. Você valoriza demais a área de tecnologia, a importância da área de tecnologia para a comunidade, ela passa a ter uma importância muito maior. E até justifica os incentivos fiscais que a gente vai poder implementar. Porque toda vez que você vai dar incentivo para uma determinada área, vem a outra área, outro segmento, e fala, mas por que que... Agora estava reunido lá com o pessoal do Sinduscom, do mercado imobiliário. Eles também querem incentivo fiscal. Mas qual a contrapartida para o poder público? Vocês imaginem, né, e aí é meta, não é sonho, porque eu vou chamar vocês para o nosso governo para a gente conversar sobre isso, nós fazermos um projeto dessa ordem, partilhado entre a prefeitura e vocês, a iniciativa privada, né, com o apoio dos segmentos todos que envolvem, né, a CIRP, enfim, todos os segmentos, fazer um projeto desse para Rio Preto. Eu acho que é algo que faria com que a área de tecnologia evoluísse, com profissionais capacitados, né? A gente perderia seria mais difícil de perder essa mão de obra, talvez até para o mercado de fora. E eu recebi uma proposta sobre isso do mercado de fora. Né? Eu falei, nós não vamos fazer com quem é de fora. Eu quero fazer com quem seja de Rio Preto. Porque aquilo que nós falamos aqui, eu fiquei muito feliz de ver aqui, no projeto de vocês, quando fala de incentivar, né, aqueles que já estão por aqui. Não é só trazer de fora, mas incentivar. Vocês passaram a duras penas aí, né? A gente sabe com a dificuldade que o poder público implementa aqui na cidade, vocês conseguiram ser vencedores na área de vocês a um custo muito alto. Agora eu vou trazer gente de fora para fazer um projeto como esse. Por esse perfil que eu tenho, eu fui procurado por um pessoal aí de Israel, que são meus amigos, são militares da reserva, que tem uma empresa. Fui procurado pela Coreia do Sul. Fui procurado pela China mais recentemente. Porque quando veio que tem um prefeito que tem essa visão, os caras já começam a querer vir para cá. Né? E fui taxativo nesse sentido. Falei, olha, eu acho que nós temos profissionais, e o que me chamou a atenção foi o Tech Summit. Eu falei, olha, isso é maravilhoso, né? Nós temos condições de desenvolver o nosso município nesse sentido, né? De fazer essa parceria com a comunidade, trazer os jovens para a área de tecnologia. Eu acho que a gente consegue incentivá-los nesse sentido. O mercado sempre está aquecido. Eu duvido aqui que os empresários estejam com todas as vagas ocupadas, né? A gente sabe que tem uma demanda reprimida muito grande, e é uma das soluções. Se vocês tiverem outras, certamente na nossa mesa de negociação e de conversa, a gente pode assimilar outras ideias, mas essa é uma delas. Não sei se eu satisfiz aqui com essa resposta. Obrigado. Alô? Coronel, boa tarde. Meu nome é Samilo, eu coordeno a pasta de comunicação junto com a Flaviana, que elaborou todas as questões. Obrigado por ter comparecido e ter essa disponibilidade de conversar conosco. Pegando já um gancho nos assuntos anteriores, eu quero falar aqui sobre a instalação de novas empresas, né, essas empresas nascentes, né? A gente falou sobre a empregabilidade dos jovens e de todo esse processo de educação, até como forma de inclusão socioeconômica. E do ponto de vista das novas empresas, das startups, a gente sabe que isso não é uma atividade fácil, começar um negócio, né? E que muitas vezes as pessoas começam um negócio por obrigação e não muito por enxergar uma oportunidade de empreendedorismo. As minhas perguntas são relacionadas a isso. Se o senhor tem já em mente algum tipo de plano ou fundo que incentive empresas na área de inovação, de tecnologia,
para que essas startups também não abram em outras economias e sim aqui dentro da nossa economia local? Primeiramente passa pela questão da burocracia, né? Facilitar a vida de quem está iniciando, né? Numa atividade como essa, que é essencial, porque é a criatividade, né? Na área de tecnologia. Tudo surge a partir, me corrija se eu estiver errado, a partir de uma mente criativa que inicia, né, uma determinada empresa que vai desenvolver um determinado produto que depois, né, vai se expandir. Né? Então, a questão da burocracia, a gente tem que vencer essa etapa, inclusive com tecnologia. A questão do crédito, que eu acho que é outro aspecto importante. Principalmente do microcrédito, que você consegue linhas hoje de crédito com juros baixíssimos, juros subsidiados. A gente tem uma parcela... Tem não, né? Não posso falar disso, que já tomei um direito de resposta por isso. É que a gente já está conversando com as pessoas. O Sebrae, como foi colocado. A gente tem o Banco do Povo, por exemplo, do Sebrae. Embora seja microcrédito, mas às vezes aquele determinado valorzinho vai fazer uma diferença danada para quem está iniciando, né, no mercado produtivo na área de tecnologia. Então a gente tem como fomentar isso também. Com bons projetos, eu já disse que a gente consegue aportar recursos também para a área de tecnologia. Né? Se for uma startup ligada, por exemplo, à educação, alguma coisa nesse sentido, né? A gente pode pensar também nesse aporte de recursos. Então, são 3 medidas que me vêm aqui de imediato, que pode facilitar essa questão aí das startups. Né? Agora, eu penso também que quando você cria, e essa é a nossa meta, não é sonho, uma marca em que Rio Preto vai ser a cidade da tecnologia, você vai conseguir muitos aportes financeiros aqui para o nosso município, né? Mesmo de empresas de fora que vão querer incentivar, e é assim que funciona, né? Incentivar pequenas células ali, para que essas células depois se transformem, né, numa empresa maior. Então, esse ambiente de negócio que a gente pretende criar, e se Deus quiser, a gente vai conseguir, de criar essa marca de Rio Preto, sendo uma cidade inteligente, né, com bons eventos na área de tecnologia, também vão facilitar o crescimento das empresas de forma mais rápida. Né, porque todo mundo quer investir agora e amanhã já está tendo algum retorno. E às vezes não é assim que acontece. Mas na área de tecnologia, a coisa bem direcionada, a gente sabe que esse retorno, pelo menos é o que eu vejo, ele pode ser muito mais rápido do que pensando em outro tipo de negócio. Se você vai fazer uma indústria metalúrgica, por exemplo, o investimento é altíssimo em maquinário, em pessoal. Mas startup começa com quantos? Às vezes uma pessoa, 2 ou 3, né? E a possibilidade de recuperação daquilo que foi investido, se tiver um aporte inicial, né, ou subsidiado, com juros subsidiado, ou mesmo, né, alguém que queira investir, esse retorno se torna também um retorno muito mais rápido. Isso faz com que a economia seja muito mais pujante, de forma mais rápida também. Eu fiquei lisonjeado aí com algumas cidades, e aí a nossa meta, né, como você disse, de duplicar ou triplicar o PIB do nosso município, fundamentado na área de tecnologia. E hoje todo mundo sabe que a área de serviço ela consome 48% praticamente do mercado de trabalho. Né? A gente quer ver um pouco de desfazer um pouco de inversão, diversificar a economia de Rio Preto, porque senão a gente sofre muito quando um certo segmento ele não está indo bem. Aí a economia, de maneira geral, acaba sofrendo. Então, outro aspecto importante, eu acho que a tecnologia, as startups, enfim, o mercado que isso traz para a cidade, pode fazer com que a nossa economia venha a ser diversificada e também sofra menos diante de um segmento que não vá bem. Inclusive do agronegócio. A gente sabe que às vezes a cana vai bem, de repente não vai, e aí vai. Né? A gente precisa dar uma dividida. Né? Quanto mais diversificada a economia, eu penso que se torna aí uma possibilidade de menos sobressaltos econômicos para o município. É isso. Boa tarde, coronel. Bom, meu nome é Juliano, eu sou diretor da pasta de eventos aqui este ano na PET, junto à diretoria do Gerson e do João. Bom, primeiramente, obrigado pela sua candidatura, por disponibilizar
a sua vida pela nossa cidade e por estar aqui trocando ideias com a gente. Então, muito obrigado. Eu gostaria de falar um pouquinho, eu vou discorrer sobre um assunto, são dois assuntos um pouco contraditórios, mas eu queria trazê-los em pauta, que são dois assuntos que a gente está discutindo aqui na associação, outras associações também estão se envolvendo nessa discussão que consideramos importante. O que acontece? Quando a gente fala de tecnologia, e aí nós estamos olhando para o mundo, se olhar na década de 70, o mundo basicamente funcionava das 8 às 9 da noite. E hoje o mundo ele é 24/7. Então a gente tem uma mudança de paradigma de uso de recursos. Toda a nossa infraestrutura que foi formada aí, fundamentalmente na década de 70 e muito bem formada, infraestrutura principalmente de geração de energia, ela foi formada e baseada nesse contexto daquele momento. E hoje a gente usa praticamente, dadas as devidas proporções, a mesma infraestrutura para um mundo que é diferente, é 24/7. E aí o gasto energético nosso, ele tem aumentado significativamente. Então, hoje de manhã, para discorrer sobre esse assunto, eu fiz uma pesquisa num documento que é enviado mensalmente pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de São Paulo, ela se chama CEMIL. Essa secretaria envia um relatório sobre questões de energia. Então, para dar uma ideia, o ano passado, o Estado de São Paulo transmitiu nas suas linhas de energia em torno de 150 mil gigawatts de energia. Esse é o dado que está no relatório. Em março desse ano, a gente já tinha transmitido, só no mês de março, 14.500 gigawatts. Isso significa que esse ano a gente vai bater a barreira aí dos 175 mil gigawatts transmitidos, ou seja, que é transmitido e muito provavelmente consumido. Um aumento de praticamente 14% na demanda no consumo de energia do Estado. E tudo que a gente olha, então semana passada foi o primeiro teste de um carro voador elétrico em São Paulo, foi noticiado. Nós estamos falando, tem uma empresa brasileira no sul chamada IAC, que é de tratores elétricos, que está começando a colocar tratores elétricos em aeroportos e está começando a negociar com o agronegócio. Nós estamos falando de ônibus elétricos, nós estamos falando de carros híbridos, e nós estamos falando de uma demanda na casa do usuário, onde ele passa a ter, ele deixa aquela tomada que ficava desligada, ela está carregando o celular, ela está carregando o tablet, ela está carregando o carro na garagem, ou seja, nós mudamos a demanda do uso energético. E a gente não tem visto, pelo menos aqui na nossa região, um contexto de estudo junto, tanto do meio privado quanto do meio público, num contexto de criar um grupo de estudos e chamar. Hoje nós temos aqui no estado de São Paulo 7 grandes geradoras que atuam. Fora, lá no relatório ele diz outras, eu não sei quais são essas outras, mas 7 grandes, mais algumas outras que geram energia para o estado de São Paulo. Então, quer dizer, a gente teria 7 empresas para convocar e falar assim, me mostra o cenário atual e me faz uma previsibilidade em 10 anos. Quer dizer, a gente não tem esse estudo, isso nos preocupa muito, porque tudo que a gente falou aqui, saúde, educação, tudo gira em torno de ter uma energia estável, contínua e funcionando. Então, o que acontece? A capacidade geradora, por ser hídrica, basicamente no Brasil, a maior parte, obviamente hoje no Brasil, o Brasil está lutando, colocando geração, a gente tem geração de usinas de açúcar e álcool, a gente tem geração eólica em vários estados, mas a gente ainda tem uma geração tipicamente hídrica que inclusive é considerada no mundo inteiro muito limpa. É uma ótima geração de energia. Só que com as mudanças climáticas e o que a gente tem visto de seca, e se olhar os gráficos anuais de 5 anos para trás, quer dizer, a capacidade geradora ela vem baixando e a demanda vai aumentando, porque existe uma demanda tecnológica e tudo mais. Então, essa faz parte da primeira pergunta, quer dizer, eu queria entender como é que você pensa em olhar
a capacidade de Rio Preto de gerar energia nos próximos anos. Esse é um assunto que talvez a gente não possa mais parar de pensar nele, precisamos correr atrás, chamar as empresas geradoras aqui e pedir para que elas apresentem para a gente um estudo detalhado de como elas estão prevendo, porque são elas que vão ter capacidade de nos mostrar isso, e a partir daí criar um projeto junto com as entidades que estejam relacionadas para a gente trabalhar realmente como é que Rio Preto vai estar daqui 10 anos em termos de energia elétrica. Isso é um ponto importantíssimo, porque a gente tem uma agenda mundial, global, até 2050, onde a gente precisa reduzir a emissão de carbono, e está todo mundo envolvido nisso. Contrariamente a esse sentido, mas também a favor nesse sentido, nós temos um estudo aqui de trazer um grande data center para Rio Preto, um data center Tier 3, que ele é um data center que tem algumas considerações de infraestrutura extremamente relevantes. Ele pode parar em um ano 16 minutos, ou seja, 16 minutos em um ano é muito relevante para uma empresa que tem coisas críticas. E ele pode trazer a infraestrutura, os computadores, as GPUs, que a gente pode vir, por exemplo, a utilizar para cálculos avançados de inteligência artificial, como, por exemplo, um projeto que está sendo estudado entre as nossas associações, em se pegar imagens, dadas as devidas autorizações, LGPD e tudo mais, de câmeras de lojistas, de casas, de bairros, de provedores de internet, pegar todas essas câmeras, pegar essas imagens, gravar num grande data center, usar um algoritmo de inteligência e falar, eu preciso achar este negócio aqui, eu preciso ver o que aconteceu aqui, ou seja, eu reduzo o investimento, em vez de eu ficar, todo mundo compra câmera, eu passo a usar o coletivo e uso inteligência de tecnologia para fazer o uso, obviamente, muito inteligente dessas câmeras. Parece coisa de filme isso, né? Eu já vi isso em filme, mas é real hoje, é real. Só que a infraestrutura de um data center, ela nos agrega um valor enorme aqui, porque o que está acontecendo? Por exemplo, o governo federal soltou na semana passada, se eu não me engano, eles vão usar o BNDES em Embrapi, um programa de 3 bilhões de reais para investimento em data center. Só que o objetivo do governo federal é que a gente mantenha os dados em data centers locais. No outro lado, na iniciativa privada, a gente tem grandes empresas, como, por exemplo, Equinix, a gente tem Scala e a gente tem Ascent, que são grupos multinacionais, que são grupos que têm recursos brasileiros e recursos internacionais, que eles também estão procurando locais para investir fora ali daquele ambiente de São Paulo, de Campinas, etc. Então, por exemplo, a Scala está investindo na cidade de Porto Alegre, e a Scala tem recursos para investir em outros locais no Brasil. Rio Preto, por incrível que pareça, hoje me fizeram essa pergunta na hora do almoço, sabe por que Rio Preto é tão atrativo? Porque Rio Preto está posicionado no noroeste do estado de São Paulo, e Rio Preto tem uma equidistância entre as capitais do agronegócio e a capital São Paulo, do estado de São Paulo. E eles estão muito interessados em colocar data centers no centro-oeste. Quer dizer, Rio Preto poderia se tornar, inclusive em função do linhão elétrico que nós temos, que sobe até Manaus, uma cidade, primeiro, um polo de interconexão de fibra ótica do Brasil, porque o Brasil ainda tem uma distância enorme de países envolvidos no que se refere à conectividade de fibra ótica. E Rio Preto também tem uma capacidade enorme de ser um ponto estratégico logístico, tanto de segurança quanto de hub de conexão, para pôr um data center Tier 3 aqui e receber informações importantes. Esse data center ele teria um espaço para clouds públicas, como, por exemplo, Google, Amazon, Oracle, Microsoft, e teria um espaço para clouds privadas de empresas já existentes na cidade, empresas que queiram vir da região e empresas que vão nascer no futuro, que possam vir a usar a infraestrutura desse data center. E aí, nesse sentido, eu queria ouvir de vocês se você tem um planejamento já para trazer um grande data center para cá, se isso faz sentido para você e se nós poderíamos colaborar, porque nós já estamos fazendo um estudo tecnológico com isso e obviamente,
precisamos esperar os resultados das eleições, mas supostamente você estando lá, quer dizer, nós poderíamos apresentar esse projeto, faria sentido, e também o projeto da questão da matriz energética de Rio Preto para os próximos 10 anos. Eu queria que você decorresse um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro sobre a questão data center, com a sua explanação você já me convenceu. Já digo que sim, que sou favorável. Né? Você deu dados técnicos aí, que acho que mais que justifica. Eu acho que mais do que tudo, o administrador público, né, ele tem que ser um servidor público. Né? Ele tem que pegar aquelas demandas que a sociedade precisa e ser um facilitador. O problema é que alguns se assenhoram daquela cadeira do prefeito e acham que ele tem que ser servido e não ele servir. Né? Então eu já penso dessa forma. Se é importante, da forma aí que você colocou, já digo que podemos fazer esse compromisso. Em relação à matriz energética, realmente é uma preocupação não só do Estado, do país, da cidade, uma preocupação mundial. O Tarcísio está muito preocupado com isso, né, nas últimas conversas com ele. E ele que é um cara sensível a isso, né, eu vejo que o governo do Estado está muito preocupado daí para cima. Não vejo muitas preocupações. Em relação ao município, eu tive visitando recentemente uma usina de energia fotovoltaica em Avaré. E realmente vi que esse pode ser um caminho aqui para Rio Preto. Eu vejo até que muitos equipamentos, as câmeras que a gente vê fora, ela tem uma autoalimentação e uma plaquinha fotovoltaica, não é isso? Então você pode fazer isso com iluminação pública, com câmeras. Aí é o nosso projeto. Eu estou colocando assim, porque eu acho que vai ser necessário a gente começar a verter a nossa matriz energética, como você disse, para impactar menos, né, a energia elétrica, hidroelétrica, como a gente vê no momento atual. Então, a questão da energia solar, energia fotovoltaica, acho que é um dos caminhos. Né? Você imaginar o número de prédios públicos que a gente tem aqui em Rio Preto e fazer um projeto para que eles sejam autossustentáveis em termos de energia e economia para o município, além de ser uma energia limpa e que vai suprir a necessidade. Talvez esse data center, eu sei que tem um consumo alto, não é isso? De energia. Não sei se a gente pode, pensando nessa possibilidade, a gente já criar uma alternativa energética para que ele seja autossustentável. Até pensando na energia fotovoltaica. Vamos trazer um negócio perfeito, mais perfeito ainda do que se tem por aí. Não sei se é possível isso. Eles mesmos têm uma agenda também ligada a 2050, que quando eles recebem esse bloco de investimentos, seja de investidores privados, etc., eles têm a obrigação também de se autossustentar. Então, podemos partir por esse caminho. E falando de energia, tem um outro aspecto que eu acho que é importante, que o município pode fazer, que é a questão de se aproveitar os resíduos orgânicos aqui no município. Nós estamos com um problema muito sério de se dispensar resíduos sólidos e orgânicos no município. Tem uma empresa aqui que cobra muito caro até dos terceiros, eu acho que vocês sabem do que eu estou falando, para que possam descartar o lixo de Rio Preto. É quase que um monopólio da forma que está sendo colocado. Tá? Eu não sei se alguns atuam aqui em outras áreas, mas a gente sabe que é uma dificuldade muito grande. E nós temos no nosso projeto, quem fez, o responsável pelo nosso plano de governo, foi, vou dizer aqui, o braço direito do Ricardo Salles, e ele desenvolveu um projeto de energia alternativa por meio dos dejetos orgânicos. Nós fizemos uma projeção de uma usina que a gente quer fazer logo no primeiro ano, e aí você pode ter versatilidade no tipo de energia que você vai produzir. Eu pedi para ele fazer um projeto de gás, né? Gás de cozinha. A gente consegue abastecer o Solo Sagrado, um bairro inteiro, com uma usina, né? Para vocês verem como é possível se pensar fora da casa em relação à energia. E você pode voltar isso também para energia elétrica, por exemplo, ou para biocombustível, tem várias formas de se fazer. Eu pedi esse projeto por conta de atender famílias de mais baixa renda. Mas a gente pensou nisso sim, nesse sentido, né, de ser criativo, né, de inovar na administração pública para que a gente possa ter soluções alternativas como essa que a gente está colocando. Então, eu colocaria esses dois aspectos
sobre a questão energética, que essa o prefeito pode fazer. Agora, a gente pensar na matriz energética do país e mudar a energia eólica, que aqui seria muito difícil, outro tipo de energia, eu acho que ficaria mais complicado. Esses 2 projetos eu me comprometo que a gente pode fazer. Se nós pudéssemos trazer as empresas geradoras para cá, pudéssemos ouvir o que elas têm a trazer, também essa informação seria muito útil. Sim. Sim, vamos fazer isso, se Deus quiser, já em novembro agora, tá bom? Até vou ser ousado aqui. As pesquisas reais, elas já nos colocam no segundo turno em primeiro, para o segundo turno. Falta um pouco para a gente ganhar a eleição no primeiro turno, que seria muito bom, porque seria menos energia numa eleição, e eu combinei com o Edinho, se a gente ganhar a eleição, dele fazer um governo de transição de verdade. Então a gente poderia, a partir do dia 7 de outubro, já estar pensando nos projetos para a partir do dia 1º a gente colocar. O Tarcísio fez isso com o Rodrigo no governo de transição, eu participei do governo de transição, e acho que seria importante. Agora, se não der no primeiro turno, a gente vai vir para o segundo turno, e aí no começo de novembro, eu quero sentar com todos os segmentos de várias áreas, para a gente já começar a traçar o governo. Aí não é o plano de governo. Nós vamos pegar isso aqui que vocês fizeram, por exemplo, na área de vocês, junto com aquilo que nós temos, e falar, olha, vamos priorizar, né? Governar eu não vou ensinar vocês em relação a isso, mas planejar, priorizar, né? E vou ser um técnico no governo. Me desculpem, como eu já disse, meu ônibus está vazio, né? Eu não tenho um cargo prometido para ninguém, para nenhum partido político. Eu tenho um candidato aí que tem 12 partidos políticos com ele. Eu fico imaginando se esse cara vai mandar alguma coisa na prefeitura, se ele ganhar a eleição. Como é que governa com 12 partidos, cada um com 2 secretarias? Aí acontece o que está acontecendo hoje. Você põe uma arquiteta para cuidar da educação, você põe um engenheiro para cuidar da saúde, né? Entende o que eu quero dizer? Graças a Deus, no nosso governo foi uma condição sine qua non. Não prometo cargo para ninguém. Se a gente vem novo para a política, quer fazer da forma diferente, nós vamos pôr técnicos. Queira Deus que saia de vocês aqui, eu sei que vocês não vão querer ser secretário aqui de inovação, criatividade e tecnologia, porque ganha pouco no poder público. Mas se alguém tiver essa pretensão, e eu pretendo fazer isso em todas as secretarias, nós vamos apresentar 3 ou 4 nomes e vamos sentar igual vocês estão fazendo comigo aqui. Nós vamos sabatinar as pessoas. Meu amigo, você quer trabalhar comigo? O que você pensa, por exemplo, aqui sobre a área de tecnologia? Eu vou pôr o cara aqui nesse lugar e eu vou estar junto com vocês. Aí vocês me apresentem alguns nomes. Eu acho que é assim que a gente muda a política. Me desculpem, nós precisamos acabar com essa velha malfadada política. A gente quer trazer sangue novo, arejar a cabeça desses caras que estão aí. Não é assim que faz política. Se fosse para vir para a política, em outro contexto, eu não viria. Falei, presidente Bolsonaro, eu tenho carta branca? Você tem carta branca. Então eu não tenho compromisso com ninguém, meu compromisso é ganhar a eleição. Depois a gente vai sentar e ver o que nós vamos fazer dentro desses aspectos que eu estou colocando para a administração. E digo outra coisa, não tem nenhum candidato do meu partido, do PL, que já é vereador. Todos os 24 candidatos que são do PL foi condição que eu coloquei. São pessoas novas, que têm outros princípios, que têm outros valores, que não são o da velha política. São os meus princípios e os meus valores. Né? Porque a gente quer fazer uma Câmara nova, porque esses projetos que a gente pretende fazer, necessariamente vão passar pela Câmara Municipal. Agora, se eu já tenho aquele pessoal viciado, né, que todo projeto que entra na Câmara tem que passar o PIRES, vocês sabem o que significa isso, comigo não vai acontecer. Portanto, essa questão de integridade da administração, pessoal, vocês podem contar com isso. Não será diferente. Posso não ganhar a eleição. Todo mundo sabe que a nossa campanha é uma campanha limpa, que eu não estou indo atrás de empresário para pegar recursos para fazer campanha, muito menos do crime organizado, para pegar recursos para fazer campanha. Mas se nós tivermos, né, se Deus nos der essa possibilidade de ser administrador aqui, nós vamos melhorar a realidade de Rio Preto. Rio Preto vai ser a joia do interior do estado de São Paulo. Eu garanto isso para vocês. Muito bom, candidato. Estamos caminhando para o fim, tá? Nossa penúltima pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre logística. Considerando a expansão populacional e as oportunidades do nosso município, temos notado que o assunto expansão da oferta de voos
tem sido recorrente nas agendas. Sentimos que a oferta disponível para a nossa região é muito aquém do ideal para as oportunidades que são aqui trabalhadas. E vale citar também que em um momento passado a gente já teve uma oferta de voos melhor. Então é possível, né? Diante desse cenário, qual que é a sua visão e proposta para que a gente possa trabalhar uma resolução dessa demanda e melhorar a nossa condição aí de oferta de voos? Bom, primeiro a gente tem que falar do aeroporto, né? É um assunto caro a mim, mesmo porque minha mulher trabalhou a vida toda na empresa aérea, e a gente tem muitos amigos no segmento, inclusive empresários no segmento. Rio Preto hoje tem um aeroporto com limitações, né? Para terem uma ideia, se não fosse a tecnologia da informação, inclusive, aeronaves como o Airbus 319, 320 não pousariam em Rio Preto. É que se conseguiu fazer aeronaves com uma tecnologia para poder pousar numa pista mais curta. E mais recentemente encurtaram a pista de novo. Então nós temos uma limitação da nossa pista em relação ao tamanho das aeronaves. A tecnologia cada dia vai melhorando, vai possibilitando que aeronaves maiores pousem em uma pista menor, né, com menos condições até. Esse é um limitador, né, porque um dos sonhos nossos é termos um aeroporto internacional. Nos moldes que está hoje, isso é inviável. No entanto, realmente nós temos um volume de slots extremamente grande, né, e muito pouco utilizados. A gente poderia ter, segundo a última informação que nós tivemos, cerca de 70% mais voos do que nós temos hoje. Então, embora seja um aeroporto operacionalmente limitado, o volume de voos, a frequência de voos pode ser aumentada em muito ainda. O aeroporto, do jeito que está para aeronaves da envergadura que recebe hoje, ele pode continuar aí por mais 20 anos. O problema é que nós queremos trazer um aeroporto internacional para Rio Preto, né? Aí eu sou bairrista mesmo, trabalhei muito contrariamente ao aeroporto de Olímpia, né? Não queremos aeroporto em Olímpia. Inclusive vocês são da área de tecnologia, se o aeroporto não for aqui, se a gente não tiver um porto seco aqui, esses impostos vão todos para outra cidade, com todo respeito aos olimpienses, tem muitos amigos lá, mas eu vou ser prefeito de Rio Preto. Nós queremos trazer esses impostos para cá, nós queremos trazer um aeroporto internacional para cá, e nós temos vazios na nossa área rural, onde é possível se fazer um aeroporto internacional. Eu até quando falei aqui do projeto, já digo nosso, porque já foi incorporado ao meu projeto, eu disse que em relação ao aeroporto eu ia fazer um comentário em apartado. Por quê? O prefeito pode fazer muito pouco em relação à dinâmica do aeroporto. São normas editadas pelo governo federal. Alguma coisa o Estado pode fazer de ajustes, e o município é mais ou menos cumprir aquilo que está estabelecido. Agora, o que nós podemos fazer, e esse é o nosso compromisso, como representante do poder público municipal, em parceria com os segmentos empresariais de Rio Preto, pressionar as empresas aéreas para que nós sejamos mais bem atendidos, né? Eu vou muito a Brasília, né? Na época de um certo senador, tinha um voo que ele conseguiu de Rio Preto para Brasília, um voo direto. Hoje em dia, e era muito bom, porque o voo saía de manhãzinha, você passava o dia inteiro em Brasília e voltava à noite. Acho que vocês foram. Aí o senador foi embora, acabou o voo, né? Eu não podia ter falado isso, né? Mas tudo bem. Eu não falei quem é o senador. Se tivesse outro candidato aqui, eu direito de resposta, né? Mas nós temos a influência necessária junto ao governo do Estado, junto às empresas aéreas, para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Eu sei que a Latam, que eu tenho mais contato, tem um projeto de ter pelo menos mais um voo, né? Agora nós tivemos um problema com os ATRs, né? Ninguém quer mais voar de ATR, nem eu, né? Fiquei com medo também, né? Fui para Brasília esses dias, o ATR, o Bolsonaro veio com o ATR, até a gente brincando, mas a gente sabe que é uma aeronave segura, que foi um problema de uma série de conjecturas que teve um acidente. Mas esse contato com as empresas aéreas, eu me comprometo a estar junto aos setores produtivos, e nós estamos criando também, eu vou anunciar até uma coisa aqui, que eu acho que eu não fiz em outros ambientes. Nós temos alguns investidores que querem transformar também Rio Preto em um polo turístico, né? Nos moldes do que a gente tem em Olímpia. Talvez até
em dimensões maiores. A gente tem feito esse contato e há um projeto nesse, vamos dizer, nesse parque, há um projeto de se realizar um aeroporto. Tá? Vai depender, é lógico, é um início de tratativa. Eu fico até com receio de falar que daqui a pouco tem outros oponentes políticos falando exatamente o que eu estou falando. Né? As meninas falam assim, pô, tudo que o senhor fala, alguém vem depois e fala de novo. Só que o plano de governo dele tem 3 páginas, a capa e 2 folhas. Pesquisem por aí que vocês vão ver. Né? Então, a gente quer projetar, sim, um novo aeroporto, um aeroporto internacional que serviria ao turismo, mas serviria, acima de tudo, né, ao intercâmbio de negócios. Né? Quando você começa a falar de um projeto dessa ordem, com Porto Seco, facilidade para importar, facilidade para exportar, isso traz pujança também para a economia de maneira geral. Então, vou trabalhar, já falei com o Tarcísio sobre isso, ele fala, você é louco, nós vamos brigar para fazer um consórcio, para ver se a gente consegue trazer esse aeroporto aqui para Rio Preto. O projeto do aeroporto de Olímpia está estagnado, né, não foi para frente. A gente volta a ser player, né, nessa possibilidade. E nós temos, hoje eu ainda conversei com o pessoal do Seduscom sobre a possibilidade de se utilizar essa área atual do aeroporto, de repente, numa troca, né, numa parceria. Imagine o valor imobiliário ali, que nós temos no atual aeroporto. Então, tem várias ideias, ainda são embrionárias, mas o que eu posso me comprometer com vocês é interceder junto ao poder público, e Rio Preto é uma prefeitura importante, que tem um peso político importante, levando os empresários, né, a tiracolo para a gente brigar por isso, no poder público e em relação às empresas aéreas. Por exemplo, quando a gente fala de aumentar o volume de eventos na área de tecnologia da informação, nós vamos ter mais necessidade de voos. Né? Então, se a gente pretende fazer um centro de convenções para trazer vários eventos, não só da área de tecnologia, mas pensando na economia criativa, pensando em outros segmentos, quanto mais volume de passageiros, e Rio Preto hoje é o segundo, eu não sei se vocês sabem disso, Rio Preto já só perde para Campinas, em termos de volume de passageiros, né? Já é um aeroporto importante. Né? Então, fica esse compromisso, né? de a gente realmente tentar ajudá-los, aliás, ajudar a comunidade, né, riopretense, município, a fomentar pelo menos esse maior número de voos no primeiro momento, se Deus quiser mais para frente, um aeroporto internacional no perímetro de Rio Preto. Muito bom. Bom, Coronel, meu nome é Luiz, eu sou diretor aqui da pasta comercial, e o tema aqui da minha pergunta é sobre infraestrutura para eventos, né? Já puxando o gancho aí da sua fala. Isso. A gente sabe que Rio Preto tem a possibilidade aí e recebe hoje vários eventos, né? Não só do setor de tecnologia, só que a gente enfrenta uma limitação significativa aí em questões de espaço, de oportunidade para crescer esses eventos, né? E a gente hoje proporciona para Rio Preto aí o maior evento de tecnologia aqui do interior, né? Diante disso, eu queria saber qual que é a sua proposta para solucionar esse problema que afeta diversos setores aí, como eventos, né? Vários setores como a saúde, enfim, a gente tem vários polos aqui, e isso poderia gerar um aumento substancial na renda e na atração de investimentos aqui para a nossa cidade. Então, seria isso, eu queria entender. E qual a sua visão também sobre o nosso evento, do Rio Preto Tech Summit, e como o senhor poderia nos apoiar ou ajudar aí, caso o senhor venha a ser eleito, para fortalecer esse evento nosso na área de tecnologia? Bom, primeiro que eu ouço muitos administradores, gestores públicos falando, não, nós vamos ajudar, nós vamos liberar rápido o evento, a licença. Não adianta. Para fomentar um evento, você tem que pôr grana, dinheiro. Porque essas facilidades são inerentes ao evento. Como é que você não vai liberar um evento? É lógico que tem todas as normas de segurança e tudo mais. Mas nós temos que fazer parcerias. E, para isso, o poder público tem que entrar com uma parte aí desse recurso, dentro de uma parceria, ver aquilo que é possível juridicamente falando. Então, nós temos que investir. Investir significa colocar recurso. Segundo ponto, sobre o centro de convenções, eu já tinha falado.
nós faremos um centro de convenções em Rio Preto condizente com o tamanho, com a pujança, com aquilo que o cidadão riopretense e a área empresarial merece. Já vi alguns locais, né? Se vocês tiverem alguma sugestão também, nos passa. Eu já estou vendo locais. Vi um do lado do Polo Joalheiro, bastante interessante ali. Era possível fazer um grande centro de eventos próximo do aeroporto. Achei interessante aquela área. Estamos buscando outras áreas também. Até com o pessoal, com as consultoras, Sinduscom, existe uma possibilidade de parceria. Então, nós vamos realizar, né? Tem 2 aparelhos públicos aí que eu acho que serão interessantes. Um é o centro de convenções e outro a arena multiuso, né, para grandes eventos, no caso, culturais, né, grandes shows, etc. Então, essa parte de economia criativa, nós pretendemos fomentar aqui em Rio Preto, porque acaba, como você disse, né, trazendo renda, emprego, existe toda uma rede hoteleira aí que acaba sendo ocupada, existe a parte de comércio, restaurantes, enfim. Isso traz pujança, né, para a economia de Rio Preto e torna a nossa cidade também mais importante, uma referência. Por isso que o Tech Summit é algo que a gente precisa fomentar, ajudar financeiramente, na minha ótica, naquilo que for necessário, mesmo porque isso acaba retornando por meio dos impostos, né, que ali vão ser recolhidos, né? Então, não é um benefício para um segmento do poder público, mas sim uma compensação por aquilo que os senhores vão fazer pela cidade. E pensar em outras coisas, né, em outros eventos. E eu acho que a gente não pode sonhar com isso. Como eu coloquei, isso é meta. E meta tem dia certo para começar e dia certo para terminar. Então, juntos, se Deus quiser, ou em novembro, ou no começo do ano, nós vamos sentar e vamos estabelecer uma meta. Um evento é o suficiente, vamos fazer 2, 3, vamos fazer outro tipo de evento. Puxa vida, eu saio daqui de Rio Preto e vou para aqueles eventos lá de São Paulo, de games. Se eu não levar meu moleque lá, ele fala, papai, eu quero ir lá. Por que não pensarmos um evento dessa natureza aqui? Eu acho que a gente tem público suficiente, isso causa um incentivo para que os jovens, aquilo que a gente estava falando da mão de obra, venham para a área da tecnologia, da informação. Isso é uma menina dos olhos para mim, é algo que a gente vai fazer. E, se Deus quiser, juntos. Candidato, mais uma vez a gente quer agradecer a presença. Como já disse, a gente abriu espaço para todos os candidatos de forma igual. Ouvimos todas as propostas, compromissos e tal. E, de novo, muito obrigado pela presença. Não sei se tem mais alguma coisa. Tudo bem. A palavra está com o senhor para uma mensagem final aí sobre o nosso encontro. Bom, primeiro eu agradeço, foi muito engrandecedor estar aqui. No dia de hoje aprendi muito com vocês. Eu tenho a impressão que nós vamos caminhar juntos, se Deus quiser. Mas eu peço um favor para vocês, né? Os senhores são líderes aqui em Rio Preto, todos são empresários, né? Tem um volume aí de colaboradores importante aqui na nossa cidade. E o que eu peço para vocês? A respeito de projetos, nós conversamos sobre os projetos aqui. Acho que temos um bom projeto para a área de tecnologia da informação para Rio Preto, né? Muitas das coisas que foram colocadas aqui nós já tínhamos contemplado. Como eu disse, o nosso plano de governo ele é participativo e ele não acaba, né? Ele vai continuar sendo aperfeiçoado. Agora, mais do que bons projetos, o que eu peço para os senhores avaliarem, porque é um momento muito delicado da política de Rio Preto, é a figura de quem será o prefeito de Rio Preto. Eu, graças a Deus, como eu já disse, eu passei 36 anos e meio na Polícia Militar, e com os meus princípios e valores que eu trago da minha família, né, que eu trago de Deus, eu jamais tive um problema judicial, jamais tive um problema aí no Tribunal de Contas. Portanto, graças a Deus, esse é o meu maior patrimônio, que é a questão da integridade, do histórico de vida. Eu coloco, e vocês sabem fazer isso, pesquisem aí nos mecanismos de busca, né? Quem é o Coronel Fábio Cândido? Certamente, vocês vão ter uma resposta do Bing, do Google, uma resposta, graças a Deus, positiva. Mas eu peço também que vocês façam isso com os outros candidatos, principalmente com os outros 2 que têm chances de chegar a ser prefeito de Rio Preto. Façam isso e avaliem as respostas
dos mecanismos de busca, que eu acho que fica muito mais fácil para a gente decidir a quem nós vamos confiar 3 bilhões e 400 milhões de recurso nosso, do nosso bolso, que nós vamos colocar à disposição do gestor público. Isso é muito sério, pessoal. E, além disso, nós temos muita coisa rolando por aí, eu tenho um limite para falar disso pelo sigilo funcional. Eu até pouco tempo atrás, eu estava investigando o crime organizado. Então, quando eu digo que nós corremos um risco em relação a isso a Rio Preto, não é porque eu deduzo isso, e sim porque a própria imprensa noticiou isso. Procurem lá as matérias do UOL, da CNN e de outros órgãos da grande imprensa, onde foi claramente colocado pela imprensa, porque existe um inquérito policial apurando isso, que Rio Preto é uma das cidades onde o crime organizado tem interesse em participar da política. Isso é muito grave, é muito sério, né? Já sofri 23 direitos de resposta por conta disso, mas não vou deixar de alertar a população. Graças a Deus, Rio Preto é uma das poucas cidades onde nós não temos uma célula muito forte do crime organizado. Nós não tivemos em Rio Preto nenhum crime daqueles da macrocriminalidade, por exemplo, de invasão de cidades. Nós não tivemos. Araçatuba teve, Ribeirão Preto, todas as cidades do porte de Rio Preto. Porque a gente sempre fez um combate muito forte. Agora, quando a criminalidade pretende ingressar no poder público, esse risco é extremamente grande. Mesmo porque o objetivo não é ganhar dinheiro, é lavar dinheiro. Então, vocês mesmos podem ser vítimas disso. Vem aqui, abre uma empresa de tecnologia, ao invés de faturar X, se tiver prejuízo de meio X, ok, lavei meio X. Então, isso é algo muito sério aqui na nossa cidade, nós estamos muito preocupados com isso. Eu peço para vocês refletirem um pouco sobre isso. Logicamente, não vou ser leviano aqui, de nominar pessoas, nem poderia fazer, mas é uma preocupação. Eu coloco o meu nome à prova de vocês, que se Deus quiser, a gente ingressando aí na Prefeitura de Rio Preto, isso não vai acontecer. Então, eu peço que avaliem o meu nome, nesse sentido também. Tá bom, pessoal? Fico muito grato. Desculpe porque eu falo muito, é o momento da gente se apresentar para vocês e para o público de vocês, e sempre vou estar de portas abertas para receber a PET aí nos nossos bons e futuros projetos. Muito obrigado. Coronel, muito obrigado. Sim. Muito obrigado pela sua presença. Essa casa é nossa. O senhor é sempre bem-vindo. As portas estão sempre abertas, independente do resultado da eleição. A gente quer você aqui com a gente para que a gente possa tornar Rio Preto uma cidade mais tecnológica e melhor para se viver, porque, afinal de contas, juntos nós somos mais fortes. Muito obrigado pela tua presença, e a gente encerra por enquanto, enquanto a gente não tem a confirmação dos outros 2 candidatos, a gente encerra essas reuniões eleitorais que a gente marcou. Então, obrigado a presença de todos aí que se dispuseram. Muito obrigado.